Sim Notícias. Oferecimento Linhares Online. Conectividade e soluções. Hotel Ibis Style. Sua parada certa em São Mateus. Móveis Rimo 30 anos. Realizar sonhos é o que nos move. Olá, minha gente. É hora de ficar bem informado. Nosso Sim Notícias está começando trazendo os principais fatos de Linhares e região. Confira na edição desta sexta-feira. Candidatos vão ao Ministério Público para pedir anulação do concurso para professores e pedagogos da Prefeitura de Linhares. A maior queixa é sobre a redação. A banca responsável, no entanto, afirma que o concurso não será paralisado. Um jovem de 22 anos está desaparecido em Linhares. O edital convoca professores de Rio Bananal a regularizarem documentação que estiver irregular após acordo com o Ministério Público. A programação do Verão Pontal está de volta com vários shows neste final de semana. Brasileiros podem investir em ações nos Estados Unidos. Sobre esse assunto, eu converso no último bloco com o consultor financeiro Abel Fiorotti, que nos Estados Unidos auxilia investidores por lá. Veja também os destaques do nosso foco. Tudo isso e muito mais agora na tela da sua TV Linhares, seu canal local. Aqui em Linhares, o concurso público para a contratação de professores está dando o que falar. Candidatos acionaram o Ministério Público questionando a forma de aplicação da prova discursiva e pedem anulação do concurso. A banca responsável, no entanto, se manifestou dizendo que o certame deve continuar. Um grupo de pessoas reclamou da prova do concurso público para a Prefeitura de Linhares. Segundo eles, existiam divergências entre o que se pede no edital e o que foi solicitado na redação da prova. Nós passamos a receber alguns questionamentos na segunda-feira e na segunda-feira mesmo pela manhã nós notificamos a empresa que é responsável pela elaboração das provas e pela aplicação dessas provas, que é o IBAD. Essa empresa foi notificada para que prestasse esclarecimentos à comissão e eles nos garantiram que a prova discursiva não trará nenhum tipo de prejuízo aos candidatos, né, porque ela foi elaborada de modo que a banca tem condições de avaliar as competências técnicas, competências textuais dos candidatos. E quanto ao pedido de anulação da prova, o secretário de administração respondeu. Alguns candidatos relataram que no edital constava lá a exigência da elaboração de um texto dissertativo e na prova efetivamente constava lá a exigência de um texto discursivo. Ocorre que nós buscamos entendimento junto à empresa, junto à nossa parte técnica e concluímos de que todo texto dissertativo ele acaba sendo também um texto discursivo, então não haveria por que cancelar todo o concurso para o cargo de professor em razão dessa situação. E por conta de algumas situações que aconteceram na prova passada, quem for fazer a prova nesse final de semana deve ficar atento a algumas orientações para não ser desclassificado. A gente orienta sempre, para o candidato tomar cuidado, não é permitido a utilização de telefone celular, nem mesmo relógio hoje em dia, em todo concurso também não é permitido, porque a gente sabe que existem relógios hoje que já têm uma configuração, um link com o aparelho de telefone celular, então também não é permitida a utilização de relógios e a gente sempre orienta para a questão dos horários. Na parte da manhã os portões abrem às 7h30, fecham às 8h30 e na parte da tarde os portões abrem às 13h30, fecham às 14h30. Então, a gente orienta que os candidatos estejam atentos a essa questão de horário, porque após o fechamento do portão, em hipótese alguma, é admitido o ingresso dos candidatos aos locais de prova. É isso aí. Vamos aguardar agora os próximos passos desse concurso, A Prefeitura de Linhares divulgou o balanço das ações realizadas nessa semana de cheia do Rio Doce. 143 pessoas foram retiradas do Olaria, onde apresentava inundação devido ao alto nível do Rio Doce. Pelo menos 132 pessoas foram abrigadas no ginásio do bairro Conceição, onde permanecem até agora. Outras 11 pessoas desalojadas seguiram para a casa de parentes ou amigos. Durante toda essa semana, equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil, além da Guarda Civil Municipal, atenderam às demandas da comunidade, onde há pontos de inundação. Como exemplo, a Vila de Povoação. De acordo com a Defesa Civil, há pontos críticos de inundação no acesso à localidade, pela estrada principal, a Beira Rio, e também pelo trecho da UTGC.
Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone plantão 24 horas 999835661. Mudando de assunto, um rapaz de 22 anos está desaparecido em Linhares. O irmão dele procurou a Rede Sim e pediu ajuda para encontrá-lo. O meu irmão está desaparecido. Ontem ele saiu de casa, era 7h10 da manhã. A minha sobrinha esqueceu o portão aberto, ele saiu de bicicleta pedalando. E ele tem problema de depressão. Aí quando sai de casa não sabe voltar para casa. E já tem 2 dias que hoje está desaparecido. Ele saiu com a camisa preta, bermuda vermelha e descalço. Você entra em contato comigo, é 998 78 0040. O pessoal, repita de novo, por favor. 998 78 0040. Talvez alguém viu ele assim aí no Bebedouro, Rio Quartel. Talvez se estiver no Soretama, assim andando, alguém me avisa e me liga para entrar em contato, porque a minha mãe já tem 2 dias que está chorando, né? A família está passando situação muito difícil, assim, ele está sumido. Mas ele vai aparecer, com a fé em Deus, né? Nós cremos nisso. Aí, né? Quem puder ajudar, então, é só entrar em contato com a família. Final de semana chegando e a programação de Pontal do Ipiranga foi divulgada, as atrações musicais. Nesta sexta-feira, a banda Agridoce abre os festejos, né, deste final de semana na Primeira Avenida. Às 9h40 da noite tem a banda Singleback na Tenda. E a banda Almanacs fecha a programação por volta de 11h20 da noite. No sábado, a animação começa às 10 da manhã com a aeróbica com o professor Robinho no Trio Elétrico na Terceira Avenida. E já às 11 horas tem a banda De Quebrada no Trio Elétrico na praia, na Terceira Avenida. Está todo mundo convidado então a curtir o final de semana em Pontal do Ipiranga. Por falar em praia, vamos saber como é que fica o tempo neste sábado de verão em todo o norte do estado. O sábado será de sol entre nuvens e sem chuva. Linhares terá temperaturas entre 22 e 35 graus. Em Colatina, mínima de 20, máxima de 32. São Mateus, variação entre 22 e 31. Já em Vitória, mínima de 24 e máxima de 35 graus. Daqui a pouco, depois do intervalo, você vai ver que professores e pedagogos de Rio Bananal estão sendo convocados a comparecerem à Secretaria de Educação para regularizarem documentos que, porventura, estiverem irregulares. É um acordo com o Ministério Público. É daqui a pouquinho. A Prefeitura de Rio Bananal publicou um edital convocando professores e pedagogos que possam ser portadores de diplomas irregulares para prestar esclarecimentos à Secretaria de Educação do município na próxima semana. Esta é mais uma etapa da operação do Ministério Público que denunciou o uso de diplomas de graduação e pós-graduação conseguidos de maneira irregular por professores que atuam na rede municipal de ensino. A convocação dos profissionais, segundo a Prefeitura, é para dar a oportunidade para que eles manifestem voluntariamente e regularizem a situação funcional. O chamamento é fruto de um termo de ajustamento de conduta, um TAC, firmado entre a Prefeitura de Rio Bananal e o Ministério Público do Espírito Santo. E a Secretaria de Estado da Saúde, a SES, apresentou numa entrevista coletiva em Vitória as ações que estão sendo tomadas para evitar a proliferação do coronavírus, que surgiu na China e que já tem casos confirmados aqui no Brasil. Confira como estão as ações aqui no Espírito Santo. O plano foi traçado depois de uma reunião entre a Secretaria Estadual de Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária nesta quinta-feira. No Espírito Santo ainda não há casos suspeitos de coronavírus, mas o Estado já definiu o protocolo que será implementado. Hoje, qualquer pessoa com sintomas de febre, tosse, coriza ou uma dificuldade respiratória, o profissional de saúde vai perguntar a ele se ele tem algum vínculo, alguma viagem ou vínculo com alguém que viajou à China. Se ele tem este vínculo, o caso passa a ser tratado diferente. Se ele não tem esse vínculo, o caso é tratado como nós tratamos todas as viroses hoje. Ele faz o exame que ele precisa fazer, coleta material, esse material vai ao laboratório para confirmar qual é a virose que ele foi acometido. Não descobrindo uma virose que nós temos hoje aqui no Espírito Santo, como a influenza, por exemplo. Esse material, então, será remetido ao Estado do Rio de Janeiro, para a Fiocruz, para fazer a confirmação se temos ou não um caso dessa doença.
Caso seja identificado algum caso no Espírito Santo, os pacientes serão encaminhados para 2 hospitais da Grande Vitória. O infantil, aqui na capital, e o Jaime Santos Neves, na Serra. As unidades que foram definidas têm essa característica da capacidade de isolar pessoas, né, porque é uma doença de transmissão respiratória, então ela tem a necessidade de ficar isolada. Os novos casos de coronavírus surgiram na China, mas já foram confirmados em 21 países. 171 pessoas já morreram em todo o mundo. Aqui no Brasil, há 9 casos suspeitos. O Ministério da Saúde classifica a situação como perigo iminente de entrada do vírus. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, está orientando as equipes que trabalham nos portos e aeroportos brasileiros a monitorar tripulantes que chegam pelo ar e pelo mar com possíveis sintomas do coronavírus. Navios e aeronaves devem relatar casos suspeitos a bordo. O superintendente da SES alerta para a necessidade da população adotar medidas para evitar o contágio. É lavar a mão, evitar aglomeração, evitar contato com pessoas que têm uma doença de transmissão respiratória, manter um cuidado geral com a saúde, a atividade física, a boa alimentação, são cuidados gerais que, na eventualidade de adoecer por qualquer doença, mas especificamente numa virose, o próprio corpo responde de maneira mais adequada quando essa pessoa tem mais cuidados com a sua saúde. Vamos saber agora como fechou a semana o mercado do café. O Arábica tipo 6, R$ 462 a saca. Arábica 7, R$ 352. Já o Conilon tipo 7 está cotado a R$ 299 a saca. Veja também os destaques do esporte com Altemar Félix. Sim Esportes. Oferecimento. HE Esportes e Central Bikes e Motos. Muito bem, o assunto hoje é artes marciais. Nós estamos vindo direto lá do Sim Esportes Rádio, dentro do Linhares Show Esporte, onde estávamos conversando aqui com a Duda Gonzaga. Ela participa da Academia Maguila e já treina, né, a partir do jiu-jitsu, agora Muay Thai, desde os 12 anos, né? 12 anos de idade. E vai participar de uma competição importante em Jacaraípe, é o Jacara Fight. Nome engraçado, né? Jacara Fight, com MMA, neste sábado, a partir das 4 da tarde. É isso, Duda? Exatamente. Rapaz. O evento de MMA vai ter 15 lutas. 15 lutas? Isso. 2 disputas de cinturão, inclusive uma das disputas é pelo Rafael Cowboy, que ele é daqui de Linhares, e eu vou estar lutando a 4ª luta do evento. Estamos muito ansiosos por esse momento. Pois é, rapaz, são 8 anos, né? Já treinando e lutando aqui da Duda Gonzaga, lá da Academia Maguila. Isso, ó, tem custos. Muitos atletas amadores têm uma dificuldade enorme. Você está tendo aí parceiros aí, patrocinadores? No momento eu tenho a HIE, né? HIE Esportes. Isso. Eu tenho o Cerimonial Linda Rosa, que é a marca que eu trabalho, que eu apresento. E o Humberto, que ajuda na minha preparação física, o Juliano, meu nutricionista, e sem contar os parceiros de treinos. Isso, então, parceiros patrocinando, parceiros ajudando de alguma forma. Bom, e mais detalhes sobre artes marciais, você tem toda quinta-feira no Linhares Show Esportes com o professor Josemar Pegoretti. E a partir de quinta-feira que vem, tem um outro convidado especial, hein? É o Jean Mota, da Academia Premier, lá do Interlagos, a nossa parceira, que vai falar sobre corpo e alimentação. Musculação, exercício em geral. Como que você cuida do seu corpo? Como deve se alimentar para praticar esportes? Uma dica aqui para a Duda e para você que lida com esporte. Valeu, Duda. Muito obrigada pela oportunidade. É Sim Esportes. Obrigado, Altemar, pela participação. Depois do intervalo, o meu bate-papo é com Abel Fiorotti, nosso consultor financeiro, que direto dos Estados Unidos traz sempre boas informações, que passou por Linhares nesta sexta-feira e fala sobre como brasileiros podem investir nos Estados Unidos. O bate-papo é no retorno depois do intervalo. Não perca.
Minha gente, nesse último bloco de hoje eu vou conversar mais uma vez com o nosso amigo, colunista de todas as terças-feiras, sempre trazendo para a gente as melhores opções em termos de economia, de investimento, fazendo análise de mercado. Nosso querido Abel Fiorotti, que veio dos Estados Unidos, né, a trabalho aqui para o Brasil de volta, revendo os familiares aqui em Linhares e, claro, passando aqui nos nossos estúdios, gentilmente aceitou o convite para bater um papo sobre economia, sobre o mercado de modo geral. Abel, boa noite, bem-vindo mais uma vez, tudo bem? Boa noite, Cláudio. É sempre um prazer estar aqui, né, na Rede Sim, participar aqui do seu programa, satisfação. Prazer para todos nós, Abel. Bom, Abel, antes de a gente falar das atividades que você tem desempenhado lá em terras americanas, eu gostaria que você fizesse assim, uma análise muito rápida com relação à economia americana. A gente tem visto esse processo de impeachment, né, que a Câmara tem votado lá, tentado levar à frente. Se lá nos Estados Unidos é diferente ou não do Brasil, que a gente sabe que aqui a política ela interfere diretamente na economia. Como é que é lá para os americanos? A política nos Estados Unidos, obviamente, que há influência, não tão quanto no Brasil. O Estado, de um modo geral, no Brasil, tem uma presença maior do que nos Estados Unidos. É que o Estado tem muito mais penetração, vamos dizer assim, ele abrange muito mais aspectos da questão econômica do que nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é bem mais liberal do que o Brasil. A economia é um pouco mais livre, né? Isso, é bem mais livre. Segue o curso dela. Na Flórida, principalmente, é extremamente mais livre quando você compara com o Brasil. Mas lógico que a mídia, né, a imprensa, os partidos de oposição fazem também, eles fazem um movimento muito forte contra o presidente Trump, e inclusive você citou do impeachment, entrou lá, principalmente os democratas. Todo mundo querendo fritar querendo que o Trump. Mas assim, a avaliação de vários analistas econômicos, inclusive a minha própria avaliação, é de que dificilmente esse processo de impeachment tende a avançar, até porque a maioria do Senado americano são de republicanos e muito dificilmente, uma vez que a economia americana vem apresentando recorde atrás de recorde. Você vê o nível de desemprego dos Estados Unidos está em 3,5%. É o menor nível de desemprego dos últimos 50 anos da economia. E tudo isso acaba se refletindo no fortalecimento do próprio governo, né? Porque o americano é muito pragmático. Né? Se a economia está bem, para que você vai mudar o governo? Está resolvendo o meu problema ou não está? Está resolvendo, não precisa mudar, entendeu? A gente mostra a força da democracia americana, né? Porque aqui no Brasil, qualquer movimentozinho para um lado ou para o outro acaba afetando todo um sistema, né? Nos Estados Unidos as coisas parecem um pouco mais sólidas nesse aspecto, né? É mais liberal, né? As pessoas, e lá também o voto, ele não é compulsório, né? A pessoa vota se quiser ou não. E o americano cuida muito da sua vida, muito focado no trabalho, na sua carreira, na sua família, enfim. E, lógico, existem militantes políticos, lógico, é a maior economia do mundo, a política também é muito forte. Muita crítica ao governo também. Tem, lógico, evidente. Mas, de um modo geral, a classe média americana, né, que é quem leva o país, a classe trabalhadora, vamos dizer assim, dos Estados Unidos, ela é muito focada nos seus objetivos, na sua vida, em manter sua dignidade, seu trabalho, e a política tem um impacto, mas não tão grande quanto aqui no Brasil. Que a coisa fica emperrada. Abel, vamos mudar um pouquinho de assunto, mas enfim, falando um pouco do seu trabalho que você tem desenvolvido nos Estados Unidos, você com toda a expertise, o conhecimento do mercado financeiro, você é professor, é mestre na área, tem realizado uma atividade, inclusive, para ajudar brasileiros que têm o desejo de investir nos Estados Unidos. Agora, recentemente, né, eu entrei num novo desafio profissional lá nos Estados Unidos, uma nova empresa. Hoje eu faço parte do time da Proxy Financial. É uma empresa, uma instituição financeira lá nos Estados Unidos, e a gente atua como Investment Advisor, que seria consultor, assessor de investimentos na economia americana. Ou seja, orienta quem quer investir as melhores opções. A gente ajuda empresas, pessoas, né, e famílias que queiram investir nos Estados Unidos. Nós temos mais de 14 mil soluções e produtos financeiros para qualquer tipo de risco, estágio de vida e objetivo que a pessoa venha a ter. E tudo isso para os mais diversos perfis, eu imagino. Exatamente, todos os perfis, desde aquela pessoa que quer preservar capital, para aqueles que querem crescer e multiplicar o capital, para aqueles que querem uma diversificação, no caso de brasileiros. A gente tem visto que o brasileiro, de um modo geral, ele faz muito pouca alocação global. O Brasil investe muito dentro do Brasil. Vem crescendo, né? Nem investe tanto assim
mas cada vez mais o investimento em bolsa de valores tem aumentado aqui no Brasil, que é muito positivo, aqui na Bovespa principalmente, mas ainda o brasileiro investe muito pouco internacionalmente falando. E isso é uma prática comum em outros países, né? É comum a alocação global investir em produtos, até porque hoje, Cláudio, os mercados financeiros são globalizados. Tudo interligado, né? O mundo é interligado. E você, para efeito de estratégia financeira, para ajudar você a atingir o seu objetivo, qualquer que seja, é bom diversificar. Sem dúvida. E ter uma diversificação global. E investir nos Estados Unidos acaba sendo muito interessante, por quê? Porque nós estamos falando da maior economia do mundo. Sabia que das 10 maiores marcas mais valiosas do mundo, de empresas, 8 são americanas. É, uma maior economia global, sem dúvida, né? Hoje já temos empresas trilionárias, né, nos Estados Unidos, empresas que valem mais de $1 trilhão São de marcas dólares. valiosíssimas, né? Abel, bom, para quem está em casa e que tem aquele desejo, né, de expandir, de buscar novos horizontes em termos de investimento, o que você aconselha? Como é que é possível fazer esse tipo de investimento? Pessoa física, jurídica, como é que funciona? No caso, nós, a Prox, a gente é especialista em investimento nos Estados Unidos. Nos Estados né? Unidos. A gente não oferece nenhum tipo de assessoria ou securities aqui no Brasil. Não, sim, eu digo, para quem está aqui, mas que queira investir lá. Se o brasileiro quiser, é possível, desde que ele entre em contato com uma instituição americana. Ele vai ter que abrir a conta, né? Numa instituição financeira, um broker-dealer, que a gente chama lá nos Estados Unidos. Uma vez que ele abre a conta, passa pelo compliance. O compliance dos Estados Unidos é um dos mais rigorosos do mundo. O que é o compliance? São as regras para ver se o dinheiro tem lastro ou não tem, porque se não tiver lastro, o dinheiro, nenhuma instituição americana vai captar depósito de dinheiro ilícito, de dinheiro que tenha... Isso que eu ia te perguntar, a questão da origem, isso é rastreado? Demais. Os Estados Unidos hoje, se você investe nos Estados Unidos, é porque, de certa forma, o seu dinheiro ele é limpo, uma vez que a instituição financeira aceitou, porque é feita uma investigação muito ampla. Os bancos, né, o próprio Estados Unidos, depois que editaram aquela lei contra o terrorismo, os bancos são obrigados a verificar todo e qualquer depósito acima de $10 mil é verificado pelas instituições financeiras dos Estados Unidos para avaliar se não há risco de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, né, ou outros ilícitos. Então, hoje o mercado dos Estados Unidos, eu costumo dizer, é o mais seguro, o mais regulado, o maior e o mais sofisticado mercado financeiro do mundo. E altamente rentável, né? Tem boas perspectivas, né? Por ser um mercado maduro, depende do produto, daquilo que você vai investir. Né? Quando a gente fala de investimento, Cláudio, é importante que fique claro, ninguém pode garantir investimento futuro. A gente pode se basear com performance passada. Mas no ano passado, para você ter ideia, a Bolsa de Valores dos Estados Unidos, pegando o índice S&P 500, que é o índice da Bolsa de Valores de Nova York, que considera as principais ações de grandes companhias nos Estados Unidos, ele rendeu quase 29% em um ano. O que isso quer dizer? Se você colocar $100 mil no início do ano, você teria no final do ano cerca de quase 128.700 dólares em um ano, que é um rendimento muito bom. Agora, isso quer dizer que nos próximos anos nós teremos esse mesmo rendimento? Não necessariamente. Né? Não dá para se prever o futuro, né? Não dá, mas se você pegar um histórico, Cláudio, dos últimos anos... Você consegue mensurar... Você consegue verificar que no longo prazo, as ações, apesar da volatilidade, ela ainda assim consegue proporcionar um retorno satisfatório. Aliás, para o investidor. Tem uma frase célebre do Warren Buffett, você já ouviu falar, o grande bilionário. Ele diz que as ações são o melhor mecanismo de transferência de riqueza dos apressados para os tranquilos. Aliás, o brasileiro ele tem muito disso, de ser muito apressado, que é o resultado para ontem, né? E o mercado de ações, ele tem esses altos e baixos, não tem jeito, né, Abel? Tem, existe volatilidade, alguns mercados mais, por exemplo, o Brasil, a volatilidade é muito maior do que os Estados Unidos, porque o Brasil é um mercado emergente, e os Estados Unidos é um mercado já estável, de um país desenvolvido. Então, qualquer balanço para nós aqui afeta muito rapidamente. É muito maior, os mercados interligados, né? Mas, assim, o ideal, quando você for investir, é estudar, eu costumo sempre dizer, nunca coloque dinheiro em aquilo que você não conheça. E nos Estados Unidos, procurar um financial advisor. Procurar alguém que vai te orientar.
registrado, né, credenciado junto aos órgãos reguladores. Quando você fala em regulação, está querendo dizer o quê? Proteção. Claro. Existe a regulação, a lei, as regras para proteger quem? O pequeno investidor. Exato. Porque o grande investidor, ele tem mecanismos para poder se proteger e ele tem muito recurso. Se ele perder um pouco, ele pode repor lá na frente. Exatamente. Agora, o pequeno, às vezes, é a economia de uma vida. Pode perder tudo, né? Exatamente. Então, ele tem que ter regras, né, de regulação para poder proteger ele. E nos Estados Unidos, tudo é muito claro, tudo é muito transparente. Lá você pode pesquisar online e ver todo e qualquer profissional, se ele é registrado junto ao SEC, junto ao Estado, para exercer a função de Financial Advisor, de Investment Advisor, que hoje é o que eu tenho atuado lá nos Estados Unidos, com muito prazer, né? Aí você perguntou se algum brasileiro eventualmente quiser investir nos Estados Unidos, pode entrar em contato com a gente e a gente pode dar toda a orientação. Olha que né? legal. Ressaltando, como eu disse anteriormente, a gente não oferece nenhum tipo de securities aqui no Brasil, mas uma vez que o brasileiro queira investir nos Estados Unidos nós somos especialistas em gestão profissional de recursos nos Estados Unidos. Nós podemos montar carteira para qualquer tipo, para qualquer perfil de cliente. Investimento. Que bacana, gente. Tá aí, uma opção, de repente, para dar uma diversificada, né, nas suas fontes de renda. Para quem está buscando diversificar, né, mesmo para aquela pessoa que muitas vezes já tem muito conhecimento, que aplica aqui no Brasil, é uma alternativa até para efeito de aprendizado, para ver como funciona nos Estados Unidos e também para buscar as oportunidades que a economia americana acaba proporcionando. O brasileiro, ele é assim, ele além de apressado, às vezes é meio temeroso, né, de investir no mercado externo, mas como você disse, isso é uma tendência, isso é algo que existe no mundo inteiro, né? Você tem que buscar diversificar, né, e buscar algo novo. Abel, para quem quiser saber um pouco mais, você pode divulgar aqui suas redes, os contatos, que de repente as pessoas possam buscar informações? Eu tenho o meu Instagram, que é o abel.fiorotti.usa, né, USA, dos Estados Unidos. Eu tenho o meu Facebook, o Abel Fiorotti. Exatamente. E quem quiser saber mais sobre a Proxy Financial, pode entrar no site proxyfinancial.com, né, .com. É uma instituição americana, está tudo em inglês, né? Mas se alguém quiser qualquer explicação das informações que estão contidas, pode entrar diretamente em contato comigo também. Bacana. Eu posso deixar meu telefone, se for o caso. A pessoa entra em contato direto comigo. Eu falo português, eu sou brasileiro. Brasileiro linharense. Isso, linharense. E sou um profissional financeiro hoje registrado nos Estados Unidos da América para poder orientar, recomendar e ajudar as pessoas, né, meus clientes, a investir o seu capital, o seu dinheiro nos Estados Unidos. Que bacana, gente. Tá aí mais uma opção trazida pelo nosso consultor Abel Fiorotti. Toda terça-feira o Abel tem a coluna dentro do nosso telejornal. Vez por outra vai trazer algumas opções, né, algumas informações relacionadas a investimento nos Estados Unidos. E eu quero agradecer, Abel, pela presença de volta aqui à nossa cidade, tá? Bem-vindo mais uma vez e obrigado pela participação. Eu que agradeço, é sempre uma satisfação, né? Tá revendo os amigos, tá aqui presente aqui na nossa casa, aqui na Rede Sim, sempre. E de rever a cidade. Espero que eu tenha trago um bom tempo, porque eu sei que estava chovendo, né? Chovendo, você e trouxe tá o sol. Então, que bom. Saiu do frio americano lá para esse calorão brasileiro aqui, né? É isso aí. Muito quente, mas eu tô feliz de rever todos. Bacana. E alegre de ver que a cidade está bem dinâmica, né? Inclusive, eu quero fazer um adendo. Eu vim ao Brasil desde que eu moro nos Estados Unidos, já são 3 anos e meio, vou para o 4º ano. E todas as outras vezes que eu vinha, eu me preocupava, porque eu vi um sentimento, Cláudio, de muito pessimismo, as pessoas reclamando. Um desânimo mesmo. Desânimo. E hoje, eu cheguei ontem no Brasil. Eu fui em Vitória e vim hoje para Linhares. E nesses 2 dias que eu estou aqui, eu estou sentindo um sentimento muito positivo. Então, assim, eu acho que esse ano vai ser um ano muito bom. Sem dúvida. As pessoas estão com outra vibe e sentimento, crença, confiança é o que faz as coisas andarem na economia. Sem dúvida. Então, a perspectiva, meu sentimento, positivo, né, feeling, é um sentimento muito positivo, né? Tomara, vamos assim, torcer que as coisas se concretizem, né? Tá jóia, Abel. Obrigado aí. É o ano da retomada, né? Linhares aqui, especificamente, recebendo muitos investimentos, o Espírito Santo, e eu acho que o Brasil todo respira esse ar de retomada. Isso aí. Obrigado, viu, Abel? E como sempre digo, vamos em frente.
Tá aí, Abel Fiorodi sempre conosco. Na terça-feira, a coluna que ele tem aqui no nosso telejornal. Obrigado pela sua audiência. Você que também acompanha nossas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp 996224547. No YouTube você pode rever, compartilhar essa entrevista, vídeos e reportagens. E o telefone da nossa redação, 3373-2000. Bom final de semana, TV Sim Linhares, seu canal local.